Salve, galerinha. Dando continuidade às questões da Oceania, a gente vai falar agora um pouco sobre a Austrália, que é um dos mais importantes países, né, que compõem a Oceania. Então, nós temos uma população absoluta próxima de 20 milhões, uma densidade demográfica de 2,36 habitantes por quilômetro ao quadrado, alto IDH, sendo o segundo IDH em 2009, claro que esses dados já mudaram. A população é predominantemente branca, 95% de origem anglo-saxônica, né? Os outros 5% são os aborígenes, como a gente vai ver aqui embaixo, né? As minorias étnicas e os nativos australianos. Vamos lá. A gente percebe aqui na Austrália a distribuição da população que nós temos aqui, ó, tá? Essa região aqui é a menos, tá? A gente vai perceber que é a menos habitada por conta dos desertos. A região mais habitada é a região litorânea, né? E Darwin e aqui o Porto de Perth, ok? Então essas regiões aqui, ó, tá? São as mais habitadas, enquanto a região central do continente, ela possui aí muitos desertos, o que acaba dificultando aí a, o assentamento populacional. Certo, aqui é chamado de Outback australiano, que é onde se encontra aí grandes desertos, né, regiões bastante áridas e semiáridas, que inclusive faz com que seja pouco povoada por conta das questões, né, climáticas. População que vive nessas regiões, né, mais uma vez, aqui inclusive um colonizador escravizando a população aborígene. Hoje eles vivendo na cidade, né, por conta das grandes dificuldades que eles passam nas mais diversas regiões, certo? Então é muito importante a gente perceber aí essa situação. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente já vai ver a ocupação com relação ao uso, né, do território para a produtividade. A Austrália aproveita apenas um terço do seu território para a produção agropecuária, mas o uso intensivo de capitais e tecnologias torna muito produtiva essas atividades. Então a gente percebe que essa região aqui, como eu já disse anteriormente, essa região central aqui, é formada por áreas áridas e semiáridas, o que não é, né, interessante para a agropecuária. Enquanto essas regiões aqui, né, elas são muito bem aproveitadas, principalmente por conta do uso intensivo de tecnologia. Então a gente vai ver que nessa área aqui, ó, nós temos aveia, milho, arroz e cana, tá? Nas áreas tropicais nós temos frutas tropicais e temperadas e grande parte aqui, ó, tá? Agricultura intensiva de vinhedo, fruticultura, trigo e tudo mais. Então, quer dizer, você percebe que toda essa área aqui ela é improdutiva, né? Então, restando apenas uma pequena área. E essa pequena área, né, que sobra, ela acaba sendo bastante utilizada, ela acaba sendo bastante produtiva por conta do uso intensivo de tecnologia. Ok? A gente não pode se esquecer disso. Bom, nós temos também uma segunda situação que é a abundância de minerais metálicos. Ok? Então, quando eu falo minerais metálicos, tá? Principalmente na Austrália, por quê? A Austrália, como eu disse anteriormente, ela é um território muito antigo do ponto de vista geológico, né? Então, quer dizer, por ser um território bastante antigo, ele realmente ele é rico em minerais metálicos, como ferro, chumbo e cobre. Então, ferro na Austrália Ocidental, chumbo Nova Gales do Sul, cobre na Tasmânia, tá? E ele é carente em minerais energéticos, por exemplo, carvão mineral é suficiente e petróleo é insuficiente. Isso depende muito das questões aí geológicas, né, que fizeram com que ocorressem mais ou menos minerais energéticos, como por exemplo o carvão mineral, onde ele é suficiente e o petróleo é insuficiente. Inclusive, a exploração do carvão mineral na Austrália vem acarretando diversos problemas com relação a meio ambiente, impactos ambientais. Ano passado, como vocês puderam observar, houve aí grandes incêndios na Austrália que dizem os ambientalistas e os pesquisadores serem, né,
o responsável por essas grandes queimadas a desertificação de algumas áreas por conta da exploração do carvão mineral. Então, inclusive, existem ali estudos e o próprio governo vem trabalhando para tentar resolver essa situação, porque realmente essa exploração de maneira inadequada vem causando prejuízos, né, para a Austrália muito grandes no que diz respeito à questão ambiental, né, e isso aí acaba impactando o mundo todo. A indústria ela teve grande impulso após a Segunda Guerra, tem um parque industrial diversificado e bem desenvolvido e forte concentração industrial no Sudeste, né, onde a gente vai ver aqui, ó, ok? Temos aqui essa região bastante industrializada, um parque industrial bastante completo, certo? Então é muito bom a gente se lembrar que, além dessa questão de concentração industrial, a Austrália também ela é muito rica no que diz respeito à exportação de recursos minerais. A gente não pode se esquecer disso. Bom, uma questão aqui que a gente não pode deixar de falar é que após a década de 1990, após a era da globalização, o Bloco do Pacífico é um dos mais fortes e dinâmicos do mundo. Os principais parceiros são a Inglaterra e, por extensão, a União Europeia, Japão e tigres asiáticos, que possuem uma economia de mercado aí muito fortalecida. Nesse enorme espaço supranacional, onde se observa um intenso fluxo financeiro comercial, a Austrália exerce o papel de grande fornecedor de produtos primários essenciais tais como minérios de ferro, manganês e bauxita e produtos agrícolas como açúcar, trigo, lã, carne e bens industrializados dos mais diversos setores. Como eu disse nos alguns slides anteriores, ele tem um parque industrial bastante desenvolvido, tá? Com grande quantidade aí de setores é, dentro da questão industrial. Então, isso é muito importante a gente pensar que, uma vez que nós temos muitos bens industrializados dos mais diversos setores, isso se dá por conta do parque industrial no sudeste australiano. Com essa grande condição, né, de parceiro dentro da Bacia do Pacífico, aliada à sua localização estratégica, né, privilegiada na Oceania e as suas dimensões de país continental, dá à Austrália uma posição de destaque no cenário de geopolítica regional e mundial. Como eu disse, ela está, né, olha aqui, ela está entre Estados Unidos e China e Japão. Então ela está aqui no meio do Pacífico, tendo aí uma importante localização geográfica no que diz respeito à geopolítica. Bom, Austrália e Nova Zelândia meio ambiente, como eu disse, nós temos aqui um grande problema com relação a meio ambiente, além da desenfreada exploração dos recursos minerais, como o próprio carvão mineral, né? E a gente tem aqui muitas situações também com relação à pesca, né? Nós temos dejetos, né, de esgoto sendo lançado em toda essa região. A grande barreira de corais está numa situação estável por causa do aquecimento global. Então nós temos aí grandes problemas que devem ser minimizados nos próximos anos para que a Austrália não enfrente aí uma grande crise ambiental, né, por conta disso. Então a gente vê que, por exemplo, em Perth nós temos ecossistemas ameaçados, nós temos rios poluídos de maneira severa, olha, em Sydney e de maneira moderada durante toda a sua costa. Nós temos descargas de dejetos industriais e humanos por toda a Austrália, além, claro, da poluição e chuva ácida. E um dos grandes problemas enfrentados é essa desertificação que vem ocorrendo, tá, em partes que não eram desertos. E essa desertificação é que vem, por exemplo, colaborando para as queimadas de grandes proporções que ocorrem aí e que ocorreram na Austrália ano passado. Isso é muito importante. Essas queimadas acabam criando aí um grave problema, principalmente no que diz respeito à morte de espécies endêmicas, né? E essas espécies endêmicas é que significa que ela ocorre somente, né, naquela região. E isso é muito importante, porque se acabar ali,
A gente não vai achar esses animais, esse ecossistema em outros lugares, somente ali. Por isso a importância de se preservar esse meio ambiente, uma vez que nós temos aí um grande número de espécies endêmicas e precisam desse cuidado para não entrar em extinção. Isso é muito grave e deve ser é, combatido com todas as forças possíveis. Bom, considerações finais. O imenso território australiano configura uma vasta fronteira para o capitalismo japonês, né? Que por conta dos blocos econômicos. E considerando a afirmação anterior, a gente vai entender, como eu disse, por quê? Por conta dessa posição geográfica entre dois grandes blocos comerciais, que são os Estados Unidos da América, América do Norte, e o Sudeste Asiático, com os tigres asiáticos, Japão, Coreia e a própria China, que estão ali, que são grandes líderes no que diz respeito à economia mundial. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um beijão a todos.